Então, Rui Malheiro, muito obrigada pela recepção nesta maravilhosa cidade de Lisboa, neste espaço do Clube Estefania e da Escola de Mulheres. Correto. É um prazer receber-vos cá. Este espaço, a sala de teatro do Clube Estefania, existe desde meados dos anos 50 do século passado. Sempre teve uma tradição de espetáculos de teatro e de uma série de outras atividades culturais, nomeadamente bailes, saraus musicais, tertúlias de poesia. E em 98, porque a tradição se foi esmorecendo, o Clube Estefania, a direção do Clube Estefania convidou a Fernanda Lapa e a sua companhia Escola de Mulheres a virem habitar este espaço. Estamos aqui desde 1998. Este é um espaço que é utilizado para os nossos ensaios, para as nossas criações, para a apresentação de algumas das nossas produções também, outras, dadas as características com elencos maiores, requisitos cenográficos mais complexos, acabam por ser apresentados em salas que tenham outro tipo de condições e que sejam um bocadinho maiores. Normalmente em coproduções estou a falar de teatros como o Nacional Dona Maria II, em Lisboa, o Teatro Municipal São Luís, igualmente em Lisboa, o Teatro da Trindade, o Teatro Constantino Neri no Porto, entre outros. Para além da nossa atividade estar aqui sediada e que é muito regular, por assim dizer, também temos vindo a trabalhar numa política de oferecer a este espaço uma programação constante. Ou seja, quando não temos os nossos espetáculos em cartaz, abrimos portas para acolher companhias nacionais e internacionais, como é o caso convosco, mas maioritariamente até a todas aquelas companhias de Lisboa e não só, que não têm um espaço próprio, quer de criação, quer de apresentação, e nós, cabe-nos também, em termos de consciência também social e prestar um serviço público aos nossos pares. Abrimos a sala e acolhemos aqui companhias com muita regularidade. Isto tem dois lados sempre, não só facilitamos a vida a quem não tem um espaço próprio, partilhando o nosso espaço, o nosso equipamento, as nossas ferramentas de produção e de técnica, como também, por outro lado, criamos uma programação regular neste espaço para que na zona envolvente exista uma maior oferta cultural e que seja o mais diversificada possível. Eu, Rui Malheiro, sou ator e produtor. Eu estou em Lisboa desde 2008, até antes disso passei por outras zonas do país, nomeadamente Tondela, com o Trigolimpo Teatro Acerte, onde estive 10 anos, uma companhia pluridisciplinar que tem muitos espetáculos de sala, espetáculos para a infância, espetáculos de rua, festival de teatro, festival de músicas do mundo, e estes 10 anos na Acerte muniram-me de um conjunto de ferramentas essenciais para o fazer teatral que eu acredito que é aquele que eu acredito que se deva fazer. Ou seja, para além de ser um ator na companhia, eu não era só um ator, eu era muito mais que isso. Eu era um colaborador na área da produção, um colaborador na área da técnica, na área da cenografia, na área dos figurinos, ou seja, era um colaborador pluridisciplinar, e isso deu-me muitas ferramentas para, quando cheguei a Lisboa, e quando tu mudas para outra cidade, e mudas neste caso para a capital do teu país, em que a oferta cultural é muito maior, mas também a concorrência profissional entre os pares é muito maior também. Há muito mais atores em Lisboa, muito mais profissionais da área, e foi o acaso, ou se assim lhe quisermos chamar, que me empurrou para a produção. Eu, quando cheguei a Lisboa, não tinha trabalho como ator, fazia outras coisas. Eu também faço figurinos, o guarda-roupa, vestuário, faço caracterização, dei aulas de voz, dei aulas de interpretação para poder sobreviver, e em 2009 um diretor de teatro de Oeiras convida-me para fazer a direção de produção de uma mostra internacional de teatro gigantesca que ele fez na altura. Eu fiquei um pouco assustado e disse-lhe, ele chama-se António Terra, ele veio do Brasil há muitos anos para Portugal, e eu disse-lhe, António, eu gostaria imenso, mas eu acho que não tenho o background nem o know-how suficiente
para abraçar este projeto. E ele disse-me, muito honestamente: Rui Malheiro, eu conheço-te há muitos anos, eu vi-te a trabalhar na Acerte, vi-te a fazer produção de festivais internacionais em Moçambique durante 3 anos, tu és a pessoa que eu quero para fazer a direção de produção deste meu projeto. E eu aceitei, e percebi que efetivamente eu tinha um conjunto de ferramentas que não era consciente que as tinha. E não foi nada complicado de conseguir assegurar a direção de produção do festival, também como eu acho que deve ser feita a produção, e com algumas vantagens. O facto de ser ator e de conhecer também o trabalho de palco, como produtor, se calhar ajuda-me a ser um melhor produtor e um bocadinho mais completo. Desde essa altura que acabei por ficar sempre a trabalhar na área da produção. No ano a seguir voltei a fazer a direção de produção da segunda edição dessa mesma mostra, e aos poucos em Lisboa começaram a convidar-me para fazer produção, quer em companhias, quer noutros projetos, num projeto pioneiro que houve em Portugal, o Teatro Rápido, que foi beber a inspiração ao microteatro de Madrid. Nós tivemos um projeto em Lisboa, do qual eu também fui diretor de produção durante os seus 2 anos de existência. E quando o Teatro Rápido fecha, eu enviei o meu currículo para todas as companhias em Lisboa uma vez mais, a tentar a minha sorte. Na altura coincidiu que a Fernanda Lapa e a Escola de Mulheres estavam a precisar de um produtor para um espetáculo específico. Estamos a falar de 2014, setembro, um projeto que se chamava Marlene, em que a Fernanda entrava como atriz, era uma encenação do João Grosso, e uma coprodução com o Cineteatro Constantino Neri em Matosinhos, no Norte, e também com o São Luís Teatro Municipal. E eu vim por 4 meses fazer essa produção. Quando terminou esse projeto, não só eu gostei muito de ter conhecido a Fernanda Lapa e a Escola de Mulheres, e de me ter apaixonado pela companhia, pelo que a própria Fernanda defende no teatro e do seu papel enquanto dramaturga e encenadora muito singular no panorama cultural português. Não foi difícil apaixonar-me, gostar muito da companhia e do seu percurso, e houve aqui uma empatia muito grande. A Fernanda, por outro lado, e a companhia também gostou do meu trabalho e convidaram-me logo a seguir a permanecer na companhia. E cá estou, e espero poder continuar por mais uns largos anos, porque é um grande prazer poder trabalhar com a Fernanda e com a Escola de Mulheres. Tu és uma pessoa de teatro, das artes cênicas, não é? Sim, sou, claramente. Tens as ferramentas, tens tudo para fazer isso que está a acontecer, sim, sem dúvida. Muito obrigada. De nada. Bem-vindos. Obrigada. Para falar baixo. Então, Fernanda Lapa, Escola de Mulheres, Lisboa. 2018, 5 de outubro, faz hoje 108 anos que Portugal teve a sua revolução republicana contra uma monarquia decadente e corrupta. Passados estes anos, a cultura, no qual se inscreve o teatro, a educação e os seus professores, estão em luta. É fado. Nós, Escola de Mulheres, e foi uma companhia que foi constituída por mulheres que consideravam que não tinham igualdade no teatro. Passavam a vida a ser escolhidas em vez de escolher, faziam papéis de peças que os homens escolhiam, normalmente construindo personagens que tinham pouco a ver com a realidade das mulheres do século XX, porque foi no século XX, foi em 1995 que nascemos, e, portanto, fez 23 anos, de 8 de março, que nos constituímos. Foi a primeira companhia dirigida por mulheres, em que tentámos privilegiar o trabalho feminino, quer na autoria, quer na encenação, quer na cenografia, quer na iluminação. Bom, logo nesse primeiro ano nem sequer tivemos resposta dos poderes
e neste momento continuamos na cauda dos apoios quadrianuais. Temos garantido apoio para 4 anos, mas estamos na cauda dos apoios quadrianuais. O que se passa em Portugal com o teatro, especificamente, é que aqui há pouco tempo tivemos uma luta que pela primeira vez reuniu na grande praça de Rossio, frente ao Teatro Nacional, muitas e largas centenas de trabalhadores do teatro. Porque a injustiça, a falta de apoio, 0,03% do orçamento é dedicado à cultura. E portanto, há muito desemprego no teatro, sobretudo de mulheres. E o que está a acontecer é que as companhias, para sobreviverem, têm que fazer teatro mais ou menos comercial. Inclusivamente implicando nisso os clássicos. Eu já vi espetáculos com nomes do Eurípides, do Ésquilo, do Sófocles, que de repente se tornam, poderei dizer, palhaçadas, em que as pessoas se riem, em que há muitas luzes, há muita música, as pessoas dançam, cantam, mas na realidade o que ficou dos grandes clássicos, pois não sei. Eu também já estou a ficar velha, ou seja, muito maior, e portanto naturalmente a minha intransigência em relação ao teatro de qualidade também é maior. Portanto, neste momento, embora tenhamos tido uma grande unidade dos grupos de teatro chamados independentes, a situação ainda não se alterou. Isto em Lisboa. Depois, no Porto, segunda cidade, a situação é semelhante. Em Coimbra, ainda menos companhias há. E no resto do país, continua a haver populações que nunca viram teatro. Portanto, não posso estar otimista, embora esteja aqui na luta para continuar. A Escola de Mulheres, desde o seu início, que quer divulgar maioritariamente textos de escrita feminina, porque há muitas situações que dizem, específicas da mulher, que normalmente os autores, homens, não lhes interessa. Mas mesmo que não seja essa a temática, o facto de se revelar uma nova autora já é uma conquista. Nós revelamos alguma dramaturgia feminina de vanguarda, já não é tanto vanguarda, mas, por exemplo, a Carol Churchill, que foi uma das grandes escritoras de língua inglesa e que renovou o teatro e que foi... e por causa dela muitas outras mulheres começaram a escrever, a Timberlake Wertenberger, Paula Vogel. Sim, a Paula Vogel, que fizemos três espetáculos, um sobre a violência doméstica, outro sobre a pedofilia e o terceiro sobre a prostituição. Temas transversais a todas as sociedades e a todas as classes sociais, não é? Mas evidentemente que também fazemos textos escritos por homens, inclusivamente os trágicos, só que os trágicos, as leituras podem ser múltiplas. Por exemplo, a Medea, não é? Quer dizer,
É claro que a Medea tinha que ser bárbara, não podia ser grega, porque nenhuma grega poderia, os gregos não poderiam pensar que alguma grega tivesse ousado fazer esse terrível crime que ela fez. Mas, por exemplo, a trilogia, a Oresteia, a última, as Euménides, que eu há pouco tempo dirigi e que passei a chamar-lhe Fúrias e não Euménides, é na realidade a história do fim do matriarcado, quando a deusa Atena, que está sempre pelos homens, porque nasceu do cérebro de Zeus, liberta o Orestes por ter, absolve o Orestes do crime de ele ter morto a mãe Clitemnestra. Portanto, os gregos também, à luz do século XX, XXI, nos dão 1000 possibilidades de falar sobre a condição feminina. Agora, também há pouco tempo fizemos uma Medea Bom Rapaz, acabámos, aliás, a semana passada, feita por 2 homens que fazem o jogo, ambos querem ser Medea, e, portanto, no fundo, também o mito da Medea serviu para que se pensasse ou que se pudesse meditar sobre esta diferença de género que provoca, às vezes, disfunções graves. Bem, eu acho que os gregos dão pano para mangas, como nós costumamos dizer em Portugal. Mas acolhemos aqui muitos outros espetáculos de grupos que não têm espaço. A nossa salinha é pequena, mas está sempre aberta a novos grupos. Muitos jovens que foram meus alunos vêm aqui apresentar os seus espetáculos e claro que privilegiamos aqueles que são de autoria feminina. À Escola de Mulheres há uma coisa que já se sente realizada, é que depois da sua criação muitas mulheres ousaram começar a ensinar, a dirigir espetáculos, a ser diretoras de grupos.